Bom, boa noite a todos. Em nome da 10ª turma de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal da Grande Dourados, desejamos boas-vindas à quarta e última noite de palestras da 10ª Semana Acadêmica de Engenharia de Alimentos, que possui este ano o tema Alimento Seguro e as perspectivas para o engenheiro de alimentos. Engenharia de alimentos é uma área de conhecimento específica capaz de englobar todos os elementos relacionados com a industrialização de alimentos, e que pode, através do profissional com esta formação, potencializar o desenvolvimento deste ramo em diversos níveis, seja na formação de profissionais, no subsídio à elaboração de políticas, nos projetos de pesquisa, na atuação dentro de empresas do setor, como na colaboração à preservação da saúde pública. O propósito do curso de Engenharia de Alimentos é preparar profissionais capazes de desempenhar as atividades de engenharia dentro das indústrias, desenvolvendo projetos e processos produtivos a partir das características de qualidade dos produtos, objetivando a otimização dos recursos e aumento da produtividade. O evento tem como finalidade proporcionar o desenvolvimento da área de engenharia de alimentos na região da Grande Dourados, enfatizando os aspectos referentes a inovações tecnológicas, desta forma, ampliando o intercâmbio de informações e ideias entre acadêmicos, docentes, pesquisadores, profissionais e instituição, e debater os temas relevantes das áreas de engenharia, ciência, tecnologia, extensão, exercício profissional e questões institucionais. Para a realização deste evento, tivemos o apoio da Universidade Federal da Grande Dourados, da Faculdade de Engenharia, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e do curso de Engenharia de Alimentos. Agora, para a primeira palestra da noite, intitulada Áreas de Atuação dos Engenheiros de Alimentos, temos o prazer de receber conosco a palestrante Renata Faraco Fantatini Segura. Renata é graduada em Engenharia de Alimentos, pós-graduada em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica na Engenharia, inspetora CREASP, da Câmara de Química na região GR7, membro do Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar CREASP 2019, vice-presidente da ABASPA, Associação Brasileira dos Engenheiros de Alimentos do Estado de São Paulo, membro da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Caetano do Sul, São Paulo, perita técnica judicial junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, perita técnica judicial junto ao Tribunal Federal de São Paulo, Personal and Professional Coach pela SB Coaching, consultora em engenharia de alimentos, responsável técnica junto ao Conselho Regional de Química da 4ª Região, como chefe do processo de produção da Fresquito Produtos Alimentícios Limitada e consultora da rede de franquias Fras Café. Boa noite, Renata, tudo bem com você? Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, justamente nesse dia aí, no dia 16 de outubro, quando a gente comemora o Dia Mundial da Alimentação e também o Dia do Engenheiro de Alimentos. Então, para nós é uma honra estar aqui, para mim particularmente, batendo esse papo com vocês, e em nome da ABEA São Paulo, eu agradeço o convite e a oportunidade da gente trocar essa experiência por aqui. A respeito do que você falou da minha formação, eu ainda não concluí, tá? O MBA está em andamento ainda, inclusive eu vou falar isso um pouquinho para vocês, que eu estou cursando essa modalidade, essa pós-graduação está sendo oferecida pelo CREA São Paulo, em convênio com a Unesp e a Univesp aqui. E nós temos aí a data prevista para terminar em fevereiro. Então, é algo assim que eu vou falar um pouquinho depois para vocês sobre a importância da gente estar dentro dos conselhos, né, e das associações pertinentes, que vem daí a série de informações que a gente tem e de novidade que está acontecendo aí no mercado para que a gente possa sempre estar atualizado. Bom, meu nome é Renata, não vou, né, mais me apresentar, já fui devidamente apresentada aí pelo Renan. Eu me graduei em 1997 pela Unifeb, que é uma faculdade em Barretos, estado de São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, que é a terra principal do rodeio, e aqui no estado de São Paulo, e nessa cidade nós temos uma universidade, dentre os vários cursos que a universidade oferece, tem esse de engenharia de alimentos. Eu faço parte da 13ª turma, eu me graduei em finalzinho de 96, né, a minha turma, e nós colamos grau em 97. Então, já tem um bom tempinho aí de estrada, né.
E quando eu conversei com as meninas a respeito dessa apresentação, eu dispensei o uso de slides, mas eu posso fornecer o material para vocês, tá? Se vocês desejarem. Porque a gente já vem numa dinâmica com essa questão da pandemia muito distante já, né? A gente não pode ter contato presencial, a gente não pode se conhecer assim, olhando nos olhos, e tudo hoje é virtual. E eu falei, puxa vida, para uma sexta-feira, final do dia quase, né? Ficar aí passando os slides e a gente falando em cima daquilo, eu acho que fica assim um pouco maçante e até cansativo. E aí eu sugeri que a gente fizesse isso como um bate-papo mesmo, né? Então eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito das diversas atuações, e eu quero que vocês fiquem muito à vontade, pode me interromper, tá? A qualquer momento que vocês quiserem, dúvidas, perguntas, sugestões, não tenho receio, tá, de perguntar nada, porque às vezes a gente fica, né, meio na defensiva e pensando, será que a pergunta que eu vou fazer é pertinente? Será que vou falar bobagem, ou que eu vou perguntar alguma coisa que não convém? Não existe isso, tá? A gente está aqui numa troca de experiência, então não fiquem com dúvida, e tudo que vocês quiserem saber, quiserem falar, se eu não conseguir responder, eu prometo responder depois, mas o que tiver ao meu alcance, eu pretendo que seja um bate-papo, assim, bastante tranquilo e bastante leve, tá? Para uma sexta-feira aí à noite, né? Bom, então, eu me graduei em 97, logo em seguida eu já comecei a trabalhar, que é nessa rede que o Renan citou, né, na rede de franquias France Café, e fiquei lá por 4 anos, lá é uma rede de lojas, né, de cafeterias, então lá eu trabalhava com padronização de loja, formação de equipe, desenvolvimento de fornecedores, e participava do desenvolvimento também da área de software, né, porque a gente que cuidava das lojas, então a modalidade dos caixas, das frentes de caixa, que a gente chama, e tudo mais. E depois eu fiquei lá por 4 anos, foi uma experiência muito enriquecedora, aprendi bastante, mas eu queria realmente vivenciar o que era engenharia de alimentos dentro da indústria. E aí eu acabei me desligando da franquia e busquei uma oportunidade dentro da indústria e fui trabalhar, onde eu fiquei por 10 anos, numa fábrica de pães. Fui trabalhar com panificação. E fiquei lá por 10 anos. E aí, realmente, lá foi uma experiência, assim, extremamente enriquecedora. Eu vivi bons anos da minha vida lá, né, pessoalmente e profissionalmente. Foi uma parceria entre mim, né, como profissional, e os donos da empresa, e a empresa como um todo, que deu bastante certo. E eu acabei só me desligando de lá, porque eu acabei me mudando para Recife, é uma empresa que não tinha filial, né, uma sede única, e então eu precisei me desligar, com muita dor no coração, senti muito mesmo, mas foi o que eu precisei fazer no momento. E lá eu fiquei por 10 anos, então lá eu aprendi de tudo. É uma empresa que tem um volume de produção muito grande, né? Na época nós trabalhávamos com merenda escolar para o estado e para as prefeituras, e só São Paulo, a prefeitura de São Paulo, vocês imaginem, né? O tamanho da cidade, então imaginem a quantidade de escolas para abastecer e tudo mais. Então a gente não falava em pouca coisa, né? Falava em milhares de pães, milhares de bolos, e o que a gente embarcava eram carretas fechadas, né, e às vezes de madrugada, dependia do horário e tal. Então foi uma experiência, assim, né, muito, muito intensa. Eu vivi muito, aproveitei muito essa oportunidade na época, porque eu tinha disponibilidade de tempo, né, assim, para dedicar a minha profissão mesmo. E foi uma parceria que deu tão certo que a gente tinha uma troca, assim, muito transparente, né? Entre o que eu fazia como profissional e a abertura que os donos da empresa me davam para isso. A gente tinha uma relação muito respeitosa, né? De saber até onde eram os limites de cada um. Mas lá eu tinha carta branca como responsável técnico para atuar dentro do que é realmente a responsabilidade técnica e de tudo que ela acarreta. E então lá eu participei de desenvolvimento de novos produtos, eu participei de terceirização, nós fizemos projetos aí tivemos um muito bacana, que a gente fez uma parceria com a PepsiCo, né,
na divisão deles de Guarulhos, que é uma cidade aqui, não sei se todo mundo conhece, e aqui na Grande São Paulo, e lá nós desenvolvemos para eles uns bolinhos para merenda mesmo, esses redondinhos, bolinhos infantis, né, e que tinha todas os sabores que tinha no todinho, tinha no bolinho também, justamente para formar aí um kit para lancheira, né, e foi um projeto sensacional. Esse eu participei desde o início mesmo, e no começo, quando a empresa recebeu esse projeto, eu nunca tinha trabalhado com desenvolvimento de produtos, e eu fiquei bastante receosa, e vou contar uma coisa para vocês, assim, para vocês verem como é que às vezes o medo atrapalha, né, a carreira da gente, ao mesmo tempo que ele dá limite, que ele freia, mas às vezes ele impede a gente de alcançar algumas coisas. E quando a gente arrisca dentro da segurança do que a gente está fazendo e tendo certeza de que a gente está preparado para aquilo, a coisa funciona. Então, eles me chamaram, né, na época, para desenvolver esse produto, além do que eu já fazia lá, e eu trabalhava desde de formação de equipe, fornecedor, recebia mercadoria, compras, desenvolvimento de produto, logística, participava de tudo, parte financeira da empresa, eles me deram essa abertura, RH, então eu aprendi ali um pouco de tudo, né, e foi muito enriquecedora essa experiência. E aí, eu me lembro que o meu patrão, né, me chamou na época e falou, olha, tem um projeto assim e tal, para a gente fazer, e eu me lembro, assim, que me deu um frio na espinha, né, eu falei, meu Deus do céu, imagina, desenvolver um produto para uma multinacional, aí se não der certo eu vou acabar com a minha carreira, foi basicamente isso que eu pensei. E é fora de São Paulo essa empresa, então eu viajava todos os dias, e na minha volta, e aí ele falou, bom, então se você não tem condições de fazer, eu vou ter que chamar uma pessoa de fora, né, um profissional da engenharia de alimentos, mas que seja de fora da empresa para assumir isso. E aquilo para mim foi uma sensação de derrota muito grande, porque eu fiquei pensando em todos os anos, né, os 5 anos aí, de dedicação, de estudo, a vontade que eu tinha de aprender tanto dentro da indústria, e falei, meu Deus do céu, e aí não consegui abraçar esse projeto. E aí foi refletindo sobre isso, né, perdi noites de sono por isso, e aí, de fato, ele contratou um profissional, já bastante experiente, ele era um profissional sênior, e que estava acostumado com empresa multinacional, e ele começou a dar diretrizes lá para o desenvolvimento em cima disso, só que nós éramos uma empresa nacional, uma estrutura antiga, que a gente tinha, mas com uma alta produtividade, e por essa abertura que eles me davam, eu fui desenvolvendo, junto com a equipe mesmo, dos funcionários, controles de processo. Então, a gente tinha um processo muito bem controlado, muito bem fechado, e aí essa pessoa de fora quis mexer nisso, que disse que não estava contente com aquilo. Bom, resumindo a história, deu tudo errado, causou uma contaminação muito grande no ambiente, inclusive do que eu trabalhava lá da merenda, e o meu chefe ficou, lógico, super decepcionado, descontente, acabou por dispensar esse profissional, e me chamou e falou, e agora? Eu assumi o compromisso e você vai ter que se virar. Ele falou para mim, eu não quero botar ninguém de fora aqui se você se vire. E o momento quando fala se vire, dá a impressão que é uma coisa até agressiva, né? Se vire para lá, e eu tive que me virar mesmo, inclusive, para corrigir o que tinha acontecido lá dentro, porque foi uma contaminação no ambiente. Então, para vocês terem uma ideia, eu tinha produtos assim que duravam 15 dias e que no primeiro, segundo dia estava todo contaminado, todo embolorado, porque o ar estava contaminado. Então, eu tive que fazer uma desinfecção, e aí eu fui atrás, né, como fazia, e a gente ter bons parceiros e fornecedores dá essa possibilidade, porque eles me ajudaram muito, e aí, bom, desinfectamos tudo, eu falei, bom, então eu vou começar do zero. E comecei, abracei esse projeto, foram 2 anos de desenvolvimento, e foi tão gratificante para nós e para a empresa que nós somos, na época, premiados, inclusive depois que eu saí da empresa, continuou a PepsiCo, tinha uma premiação dos terceiros, né, dos parceiros, e a empresa foi premiada por 5 anos como o melhor parceiro da PepsiCo do Brasil, né. E aí eu estou contando essa história para vocês o seguinte, justamente vem a calhar muito da atuação, né, do engenheiro de alimentos no mercado de trabalho. Então, assim, eu posso dizer para vocês com certeza, tenham segurança do que vocês, né, estão fazendo,
se aprimorem sempre, nunca parem de estudar, né, porque a nossa área é extremamente dinâmica, engenharia já é algo que não para nunca, e essa tecnologia de alimentos é algo tão incrível, tão impressionante, que enquanto a gente está batendo esse papo aqui, eu estou contando isso para vocês, uma série de inovações estão acontecendo aí, né. Então, é algo assim, eu sou apaixonada pela área. Para quem gosta, é algo que vocês vão ver que dá uma satisfação, um prazer enorme, mas exige dedicação, né? Então, é preciso sempre estar atualizado, a gente tem que ter muita certeza do que está fazendo, porque a gente mexe com saúde pública, né? Então, você precisa ter muita certeza, mas a gente não precisa ter medo. Esse receio de dizer, nossa, vou assumir uma responsabilidade técnica, e aí, sabe, eu já ouvi, assim, né, alguns comentários, assim, do tipo, recém-formados não deveriam assumir responsabilidade técnica porque não tem bagagem para isso, né, e aí eu vou dizer para vocês, por experiência própria, a bagagem técnica nós temos, então a gente sabe o que pode e o que não pode fazer, o que é certo e o que é errado. E a experiência do dia a dia é só você vivendo mesmo, né? Porque não adianta eu ter também 30 anos de formado, por exemplo, se eu nunca tive diante de uma situação dessa, por exemplo, a minha insegurança vai ser a mesma, né? Então não tenham receio, né, de trabalhar, de se lançar mesmo no mercado, de se dedicar, que é algo maravilhoso, assim, a engenharia de alimentos consegue fazer coisas incríveis, né, para a sociedade, e eu costumo sempre dizer que como nós somos diretamente ligados à ciência, né, à tecnologia, ela só tem fundamento, ela só é válida se ela reverter algum benefício para a sociedade, porque senão a ciência não tem razão de existir, né? Quer dizer, eu desenvolvo um produto super bacana, top aí, e fica guardado aquilo comigo, ou fica engavetado, então, não. O objetivo é que isso atinja a sociedade e que as pessoas se beneficiem com isso, né? E o que foi muito interessante, que a gente está aí numa área que ela ainda não é, né, ou não era, pelo menos, tão conhecida, tão divulgada como as demais engenharias aí, por ser uma área mais restrita e tudo mais, só que com esse advento da pandemia, né, que trouxe uma série de problemas aí para tantas áreas, né, para o pessoal poder trabalhar e tudo mais, para nós, dentro da área de alimentos, ela foi um impulsor, né, foi uma mola propulsora, porque assim como a área da saúde não parou, nós também não paramos, né? A engenharia de alimentos e das demais áreas de alimentos estão, sim, na área de frente, porque junto com a saúde da população, a gente precisa ter um meio de sobrevivência, e as pessoas só sobrevivem se alimentarem, né? Inclusive o pessoal que teve aí, que um agravamento de estado, que precisou ficar internado e tudo mais, né? Em UTIs, dependendo da alimentação integral, quer dizer, da industrialização e dependendo do nosso trabalho aí. Então, eu tenho amigos que estão aí, conhecidos, né, que estão à frente de indústrias, desse processo de manufatura mesmo, e que não pararam nenhum dia, né, estão trabalhando, assim, diretamente. Eu até comentava muito, né, falava muito, quando começou aquelas homenagens aí, né, para o pessoal da saúde e tal, eu falava, olha, a gente também precisaria receber as palmas aí, porque a nossa área realmente vem se dedicando incansavelmente, né, e tendo aquele cuidado de não passar contaminação para fora, de não trazer contaminação de fora para dentro, porque a gente ainda tem um grande número de pessoas dentro das indústrias, né, então a gente não podia de jeito nenhum ter esse risco, e a gente se viu no meio de um turbilhão, porque aí começaram as tal das fake news, né, aí, e que eu acho que não é nem por desinformação mesmo, né, que as pessoas começaram a ventilar informações de que os alimentos transmitem Covid, e que ia trazer aquilo para dentro de casa, e que ia se contaminar todo mundo, a família. Então, aí, justamente no começo da pandemia, eu percebi que começou uma procura, uma busca realmente pelo profissional, até para esclarecer, né, perante a imprensa e tudo mais, o que é o engenheiro de alimentos, qual o papel nosso e a garantia que a gente pode dar do que a gente está fazendo e que não há contaminação, né, e tudo mais.
Então, a partir desse advento da pandemia, trouxe também uma discussão a respeito do que já vinha não sendo visto com bons olhos, também por um erro, né, que é a parte de industrialização, visto sempre assim como um vilão, né, então assim, as indústrias colocam no mercado aí alimentos que causam maior saúde, que traz uma série de endemias, de epidemias e que causam problema de obesidade e tudo mais, como se a indústria fosse um vilão, né? O processo industrial fosse um vilão. E nós que somos da área, a gente sabe que não é assim, né? Que para que se tenha uma dieta balanceada, você não depende só do que você come, mas também do que você pratica em termos de atividade física, em termos de como você vive, né? Então é uma somatória. E a indústria foi o que possibilitou aí que a gente não ficasse desabastecido, né? Porque o agronegócio vem aí em ritmo galopante, tendo até superávit aí de produção, e dando uma condição de abastecimento para nós, para nossa área, para poder manufaturar isso, e que não só abasteceu o país, como também abasteceu fora, né? Com as exportações. Então, é algo assim, eu acho algo assim, sensacional, né? E aí eu percebi que começou a haver até um certo respeito, eu estou dizendo, não do meio, né, nosso, mas da sociedade que não tinha essa visão pela desinformação mesmo, pelo desconhecimento do que é a nossa área. Então, ao contrário do que aconteceu com outras áreas aí, essa pandemia veio, eu acredito até que para nos mostrar mesmo, a nós profissionais, a força que a gente tem, né? A força de mercado e a força que a gente tem de reverter o nosso trabalho para um bem social, né, da sociedade mesmo, como um todo. E eu não sei se vocês estão acompanhando aí a questão do guia alimentar, né, que a última edição foi em 2014 para a população, e que, embora seja um documento que tenha sido aberto para consulta pública, nós da área de alimentos, as associações, os conselhos e as universidades não fomos consultados, né, tentamos nos manifestar e não fomos ouvidos, e aí acabou que ficaram aí médicos e nutricionistas, né, que foram responsáveis aí pelo guia alimentar, que a gente gostou muito, a gente respeita e acredita, né, nele, com relação à questão nutricional, mas que a gente faz sérias ressalvas com relação à questão de tecnologia, né, de classificação dos alimentos, terminologias também com relação a processos, porque o que está descrito no guia, nós sabemos que não é verdade, que não existe, né, não existe aquele termo ultraprocessado, não existe leite ou HT minimamente processado, né, então nós acabamos nos manifestando, né, porque a gente começou a ter uma série de problemas justamente pelo advento da pandemia, então, meu Deus, e aí o que é ultraprocessado, né, segundo o guia, então eu não posso fornecer para um paciente aí recém-curado de uma Covid, porque ele está com baixa resistência e a pessoa vai vir a óbito, coisas desse tipo, sabe? E aí a gente viu que era realmente, então a hora nós pedimos, né, tentamos tal, e não fomos ouvidos, então era hora de fazer um movimento maior no sentido de alertar que o que está sendo ofertado para a população hoje em termos desse capítulo 2 do Guia Alimentar está incorreto. E a gente não pode se calar diante disso, porque nós estaríamos faltando com a nossa ética profissional, deixando, né, fingindo aí que a gente não está vendo e prestando um desserviço à população. Então, por isso que nós começamos esse movimento mesmo, né, de nos manifestarmos junto com as universidades, a Associação Brasileira dos Engenheiros de Alimentos, né, de São Paulo, junto com as universidades, fazermos aí documentos, né, alertando o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, casando aí com esses dados, inclusive, da pandemia, dizendo que está errado, né, e que precisa ser corrigido. E todo guia é um documento dinâmico, ele não é estático, né, ele vai variando de acordo com a necessidade da população e como isso vai caminhando. E então, nós estamos, sim, pedindo essa revisão, né, propondo essa revisão, na realidade, que esse guia já tem mais de 5 anos, que é a média aí que os demais países abrem para revisão, e nós estamos, sim, né, abertos, inclusive, a colaborar no que for preciso, justamente para que possa haver
essa correção dessa distorção que está existindo lá e que não pode acontecer, né? Porque nós não podemos ter um documento que fale em ultraprocessado, isso nós não temos como ensinar isso dentro das universidades, porque isso realmente não existe, né? E é o que eu falei aí para o pessoal da nutrição, eu falei, olha, para o pessoal dos acadêmicos, eu falei, olha, se vocês levarem aí o pessoal de vocês, né, os alunos, para dentro de uma indústria, para uma visita técnica, e falar, olha, eu gostaria de conhecer o setor de ultraprocessados, vocês vão sair de lá frustrados, porque ele não existe, né? Então, eu falei, olha, houve um equívoco aí, né, com relação ao que é processado, ao que é industrializado e a matéria-prima no seu estado original. Então, nós estamos com trabalhando com isso também. E uma coisa também que eu acho interessante dizer para vocês é que, assim, quando eu, por exemplo, me formei em 97, o engenheiro de alimentos, ele tinha basicamente dois ramos aí para seguir, né? Então, tinha a indústria, ou ele ia para a indústria, ou ele ia para a área acadêmica, né? Não tinha mais muito onde ele se colocar. Então, o pessoal ou já ia direto para as indústrias e começava a sua carreira a partir daí, fazendo as suas especializações de acordo com a área em que estava atuando, ou ia para a área acadêmica, né? E aí partia para mestrado, doutorado, tudo mais, para poder atuar aí dentro das universidades. Ao longo do tempo, isso foi mudando, né? As necessidades foram mudando e hoje a gente tem perícia técnica dentro do Poder Judiciário, na área de alimentos. Nós temos engenheiros de alimentos, eu sou uma, inclusive, perita técnica judicial, né? Que é uma coisa que até alguns anos atrás nem se falava disso, né? Era algo, imagina, quando tinha algum problema, ia para o cartório lá, a amostra, e o próprio pessoal do cartório dizia, tá estragado, não tá, tem defeito, não tem, e dava um parecer lá, né? Hoje não. Hoje existe nomeação do perito técnico especializado no assunto, existem laudos técnicos, né, judiciais que são emitidos aí para dar um parecer técnico para quem está julgando, né, para o juiz de direito que não é técnico da área, então, para dar a informação que ele necessita, né, para poder fazer aí o seu julgamento. Então, hoje, a engenharia de alimentos está bastante ampla, né, a gente tem uma série aí de ramos de atuação extremamente interessantes, né, consultoria, auditoria, nós temos aí as equipes multidisciplinares, né, que no meu entender são as melhores aí para se trabalhar, eu gosto muito de dividir conhecimento e responsabilidade com as várias áreas aí, e essa é a nossa proposta, né, até para o guia, da gente trabalhar com nutricionistas, agrônomos, veterinários, né, que tem aí a sua autorização legal para trabalhar, né, com a parte de alimentos de origem animal, então a gente entende que é uma área que casa muito bem com todas as demais áreas aí, tanto dentro da parte da área de alimentos, do setor de alimentos, quanto fora, e que tem condições de fazer um trabalho incrível aí, né, para a sociedade. Realmente, a indústria brasileira, hoje já se fala em indústria 5.0, né, o que não significa que, então, quem entende de tecnologia fica, quem não entende não fica. Não é isso, porque a tecnologia hoje, de todas as formas, é uma tendência mundial que não tem volta, né, não tem mesmo, então a gente precisa se dar conta disso e se atualizar sempre, e com isso a gente tem profissionais aí que, ao contrário também do que vinha acontecendo antes, quando a gente tinha os profissionais que seguiam, né, uma determinada linha ali, então, eu vou me especializar em, sei lá, em carnes, né, então eu fazia minha graduação, fazia mestrado, doutorado, os demais cursos, sempre naquele segmento, né, o que pode ser feito também, não há nenhum impedimento sobre isso, é uma decisão única e exclusiva do indivíduo, do profissional, né. Mas hoje o que a gente vê é que o mercado pede um profissional que seja multifacetado. Então, eu conheço um pouco de leite, eu conheço um pouco de carne, eu conheço um pouco de hortaliças, né? Tá caindo por terra aquela coisa assim, antigamente eu escutava muito, né? O pessoal falou assim, quem sabe muito não sabe nada, né? Tinha muito essa visão, assim, e hoje a gente vê
que a gente pode, sim, ser especialista em várias áreas, né? Porque a engenharia é algo muito dinâmico, né? E a gente nunca trabalha numa vertente só. Então, basicamente, de entrada, sim, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu vou abrir agora para as perguntas, dúvidas, né, para não ficar só eu aqui falando, senão fica muito maçante também. Então, eu estou à disposição de vocês, podem perguntar o que vocês quiserem, tiverem dúvida, eu estou agora à disposição de vocês. E se faltar algo mais que eu não disse, vocês me lembrem aí que a gente volta no assunto, sem problema nenhum. Pessoal, como a Renata abriu uma pergunta, se alguém quiser ligar o microfone, ao invés de fazer a pergunta no chat, se alguém já quiser direcionar a pergunta diretamente para ela, fique à vontade para ligar o microfone e fazer as perguntas que vocês quiserem. Boa noite, Renata. Eu tenho uma pergunta. Você acha que aqui no Brasil ainda está muito distante a universidade da indústria? Esse leque de você pegar essa inovação que estão sendo criadas na indústria pelos acadêmicos e trazer como um produto? Sim. Muito distante. Inclusive, uma das nossas propostas, né, na BEA, porque a BEA São Paulo, a BEA Nacional já existe há um tempo, né? Ela não foi fundada agora, ela já tem um tempo aí, já tem uma grande expressão aí no cenário nacional, e que depois, com essa loucura toda da vida cotidiana mesmo, ela foi ficando ali meio quietinha, meio esquecida e meio adormecida. E aí, com esse boom, né, de informações e de acontecimentos que vieram aí ao longo dos últimos anos, a gente viu a necessidade de fundar as regionais, de abrir as regionais, como forma justamente de fazer essa ponte, né? Então, nós temos hoje os conselhos regionais, né, de engenharia e agronomia, os CREAs, e que nós temos aí várias modalidades de engenharia dentro do conselho, e aí, cada engenharia tem a sua associação. Por quê? É como forma de nós nos reunirmos para poder nos aprimorarmos mais dentro da nossa área mesmo, né, até em termos de cursos e tudo mais, porque essas associações são fomentadas pelo CREA, né, pelos CREAs. Então, eu não tenho como, muitas vezes, atender todas as demandas da engenharia dentro do conselho. Então, as associações específicas tem também condição e tem cursos maravilhosos e que são gratuitos, muitas vezes, né, nas associações, voltada para o profissional associado. Então, isso é muito importante e eu gostaria até de deixar isso como algo assim para vocês pensarem sobre isso, né. E com relação ao que você falou, uma dos braços aí da BEA é justamente fazer essa ponte entre a universidade e a indústria, porque precisa, sim, os polos se aproximarem, né, não adianta, eu acho que isso causa também, esse distanciamento, causa realmente esse receio, né, a gente sai da universidade, ai, ótimo, peguei lá o meu diploma, né, tenho o meu título, tal, e faço o que no mercado agora, né, porque fica aquele receio, meu Deus, agora eu vou para uma indústria, ou vou para o mercado aí, o que vou fazer, né? Existe perigo, não existe, como é que é, por onde eu começo? Então, nós acreditamos, sim, que precisa haver essa parceria, né, então a BEA está extremamente aberta a isso, né, a justamente estar presente nas universidades para ter essa troca, né, e as universidades como berço aí de tecnologia e ciência, recebem, né, ou tem essa informação muitas vezes primeiro do que nós, primeiro do que as indústrias até, então essa troca é extremamente importante, né, seja através do programa de trainee, de estágio, tem aí alunos que começaram, por exemplo, estagiando dentro de indústrias, e aí começaram a desenvolver um determinado projeto, e deu super certo, e foram já contratados e tudo mais. Então, sobre o que você perguntou, existe esse distanciamento, e nós acreditamos que ele não deve existir, que tem que haver realmente uma proximidade mesmo, sabe, uma troca franca de informações e bastante clara e direta, que eu tenho certeza que isso vai ser bom para a indústria, para a universidade e para as associações, sem dúvida nenhuma, né? Respondi sua pergunta?
Sim, sim, perfeito. Então, tá bom. Alguma pergunta mais? Renata, eu sou a professora Ângela. Quando eu me formei, Prazer. já formei também há bastante tempo, e quando eu me formei, eu morava no estado de São Paulo, então eu cheguei a conhecer a BEA em São Paulo, cheguei a ir lá na BEA para procurar na lista de empregos, né? Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, né? Tinha telefone, mas não tinha... Então, a gente ia lá na BEA e ficava olhando, né, as listas de emprego. E aí, a minha pergunta é relacionada, você estava falando de... são regionais, que tem as ABEAs regionais agora. Naquela época, eu lembro só da ABEA de São Paulo. No Mato Grosso do Sul, tem alguma montada já? Porque nós temos 3 cursos já de engenharia no Mato Grosso do Sul, e eu nunca ouvi falar da ABEA aqui no Mato Grosso do Sul. Pois é, não tem. Hoje nós temos a BEA São Paulo e a BEA Tocantins, por enquanto, e já consolidadas e já formadas, né? Já burocraticamente existentes, vamos dizer assim. E Mato Grosso não tem. Inclusive, ó, fica aí um gancho aí para vocês pensarem sobre isso. A gente, aqui como São Paulo, que a gente fez todo o processo de abertura desde o início, né? E que aí não é fácil, porque é o tal negócio, né? E aí a gente vê que a gente tem aquele conhecimento só voltado ali para o nosso trabalho, engenharia de alimentos e tal, e a gente se viu muitas vezes tendo que entender de contabilidade, de RH, né, para a gente poder montar a associação, que na realidade é uma empresa. Então, a gente ajuda quem precisar aí com as informações de como faz, né, e aí cada um se adequa ao seu estado, e não tem. E como você disse, Ângela, tendo as 3 universidades aí, com certeza seria um ganho enorme, tanto para as universidades quanto para os profissionais, né? Com certeza. Eu vejo que quando a gente começou a conversar com você, eu entrei no Instagram da BEA, entrei no site da BEA, e agora no Insta está sempre aparecendo coisas de vagas de emprego, né? Então, eu acho que é uma das formas também dos nossos egressos buscar essas informações, porque hoje está mais no QI, né? O Estado está absorvendo nossos egressos, mas daqui a pouco vai saturar, né? Porque o curso começou aqui em 2006, né? Então, vai saturar, vai chegar um ponto que vai saturar. Então, ainda mais que esses outros 2 cursos que abriram estão chegando aí, então vamos colocar o pessoal no mercado. Então, eu acho que a associação seria muito importante, né? Vamos tentar trabalhar com isso daí, e com certeza a gente vai estar pedindo ajuda para vocês, porque eu acho que precisa de ter alguma coisa que liga, né? Eu acho que a BEA sempre fez isso, mas realmente, que nem você falou, ela ficou muito escondidinha, muito tempo, né? E eu, na minha opinião, eu acho que a categoria de engenharia de alimentos, a gente não luta por nós mesmos, né? A gente vê pelo salário, né? O pessoal de outras engenharias ganham mais do que a gente, porque a nossa associação é fraca ainda. Nós estamos dentro de um conselho regional que pensa no arquiteto e agora não mais no arquiteto, mas mais, né, antigamente era arquitetura, e esquecia da engenharia de alimentos, nem lembra direito o que tem engenharia de alimentos. Eu fui no CREA aqui em Campo Grande, lá em engenharia de alimentos, a gente nem tem cadeira lá no CREA, né? Então, assim, quer dizer, a gente está à margem, e eu acho que a gente precisa, assim, através de uma associação, lutar pelos nossos direitos, né? E eu acho que essa galera nova que está entrando aí no mercado tinha que começar a pensar nisso. Eu já estou saindo, né? Porque nem você, eu já estou lá, né? Eu me formei em 84, então eu sou um pouquinho mais velha que você, e aí, de formada, né? Vamos falar assim, de formada, e a gente vê que eu estou aí mais de 35 anos de mercado e o pessoal não luta pela categoria, né? E falta isso. Talvez porque a maioria são mulheres, né? Talvez, não sei. E a gente não pensa muito na luta. Olha, Ângela, eu vou te dizer o que eu falei agora. Eu estava hoje às 2 horas, eu falei, tive esse mesmo bate-papo, assim, bastante semelhante com o pessoal da Federal do Rio de Janeiro, né? E aí a gente justamente falou sobre isso, como a nossa categoria é desunida. Nós vimos agora nessa questão do guia, nós fizemos uma petição pública,
né, claro, é o primeiro passo, e o pessoal para assinar, assim, parecia que estava fazendo um favor, gente, mas escuta, nós precisamos nos unir para isso, né, você vê, nós não temos no governo nenhuma vaga, né, em termos de concurso para engenheiro de alimentos mesmo, e nós temos uma expertise, assim, um conhecimento bárbaro, que a gente pode fazer um belo trabalho, né, então a gente precisa ver isso. Nós temos essa questão de salário, por exemplo, aqui em São Paulo, só para você ver como é que está aqui, né, essa diferença que tem nos estados, e que eu acho que a troca é muito importante, porque o que for bom daí a gente pode trazer para cá, o que for bom daqui para aí, enfim, e assim a gente vai formando um grupo bastante coeso, né. O CREA São Paulo tem um presidente nosso aqui, ele é engenheiro de telecomunicações, que também não é uma engenharia das maiores, né, e ele é bastante jovem, super atuante, aberto, ele faz uma administração, inclusive ele foi reeleito agora, e faz uma gestão brilhante do CREA aqui, sabe, e nessa gestão dele, olha só, nós temos o superintendente de colegiado, é engenheiro de alimentos, coisa que nunca teve no CREA, nós temos, dentro do Conselho de Química, nós temos conselheiro, engenheiro de alimentos, e na diretoria, que se formou agora recentemente, nós temos engenheiro de alimentos, inclusive foi minha professora em Barretos. Então a gente vê como que existe espaço, sim, né? Basta que haja essa proximidade para a gente dizer, ó, nós estamos aqui e a gente faz um trabalho excelente, né? Dentro da engenharia, a gente tem muito a contribuir, então nós precisamos de um espaço aqui, né? Então, ele nos deu esse espaço, hoje nós temos engenheiro de alimentos em posições estratégicas dentro do conselho. Eu mesma fiz parte de um grupo de trabalho, que são os GTs, que tem todos os anos, né, das várias câmaras. Então, na Câmara de Química foi feito um trabalho, foi um grupo de trabalho sobre segurança alimentar, e eu fiz parte desse grupo. E vejam vocês que coisa, né, como que o CREA acabou saindo na frente sem querer. O montante, ali, o foco principal desse trabalho foi feito em cima do Programa Alimentar da ONU, Mundial da ONU, que foi o programa que agora ganhou o Nobel da Paz. E nós já fizemos esse grupo de trabalho, foi justamente puxando o fio da meada por esse programa, né? Então, a gente vê que nós temos, sim, espaço no nosso conselho, aliás, precisamos ter, só que se a gente não se registra, se a gente não fala, ó, estou formado, estou aqui, e você não participa, o conselho não vai bater ali na porta de ninguém, né, falando assim, ó, tudo bem, você é engenheiro, você está registrado. O que acontece muitas vezes é quando o conselho sai em fiscalização, vai à indústria de alimentos e vê que tem profissional ou que não é registrado, ou profissional exercendo a função de responsável técnico por indústria de alimentos sem ser da área, sem ser engenheiro, que não pode. Né? Então, tudo isso são coisas para a gente refletir mesmo e dizer, não, eu quero o meu espaço, porque eu tenho direito a ele, né? E aqui, particularmente na BEA São Paulo, o que a gente está fazendo? Nós já temos a tabela de salário do conselho, né? Que nós temos o Conselho Federal, o CONFEA, depois os regionais do CREA, e na Associação dos Engenheiros de Alimentos aqui, nós estamos já fazendo a nossa tabela, né, de salário baseada, claro, na tabela do nosso conselho, para que a gente tenha, assim, o mínimo, né, e aí, é claro, depois, cada estado se adapta aí, porque às vezes tem algum estado que tem alguma diferença e tal, né, cada um se adapta aí à sua região, mas a gente precisa ter isso, e para isso a gente precisa realmente estar unido, né, porque uma pessoa só falando ou querendo impor a sua presença ali não adianta, nós precisamos mostrar pela nossa competência técnica, né, que nós temos o nosso espaço e que nós queremos ele. Então, isso que você falou é extremamente importante, e você pode contar com a gente, se vocês quiserem trabalhar em cima disso, né, e a gente aqui na BEA São Paulo, nós estamos abertos aí para ajudar vocês no que vocês precisarem, mas é extremamente importante. E aqui, por exemplo, eu sou da associação também dos engenheiros arquitetos aqui da cidade, né, porque como é uma associação também, né, ligada ao CREA, as fiscalizações acontecem do CREA
através das associações em cada região, em cada cidade, né? Então, hoje, por exemplo, eu sou inspetora do CREA São Paulo, porque eu estou dentro da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, né? E às vezes eu vejo muitas vezes o pessoal fala assim, imagina, já passei 5 anos da minha vida aí, né? O curso é puxado, estudando, agora eu vou ficar, me associa com um, associa com outro, é uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não é. Isso daí existe para beneficiar a gente, né? Isso não tem que ser visto como um fardo, ou como uma obrigação no sentido ruim, de jeito nenhum, porque as coisas acontecem através das associações, então a gente precisa ter essa união, né? Porque é o que você falou, ficou muito tempo aí, meia dúzia de engenheiro de alimentos aqui, meia dúzia ali, e não tinha nem força, né, para isso, porque realmente nós somos em número muito menor mesmo, do que as demais engenharias clássicas que a gente fala, mas nem por isso nós somos menos importantes, né? Então a gente precisa mostrar que nós temos esse espaço para ocupar. Né? Uma outra questão que eu queria colocar é a respeito do mapa, né, na fiscalização, que o engenheiro de alimentos atua na industrialização, só que ele não atua como um fiscal, né? Ele não vai ser um fiscal. A associação faz alguma coisa quanto a isso? Está trabalhando em cima disso? Ou como que vocês estão? Não, inclusive, já houve uma movimentação do CREA com relação a isso, e judicial, e ficou meio que pelo meio do caminho aí, mas por quê? Cadê os engenheiros de alimentos para se posicionar, né? Porque você briga por quem? O CREA brigava, e cadê os engenheiros de alimentos? Nem registro o pessoal tinha no CREA, sabe aquela coisa, eu não vou me registrar não, isso aí, o brasileiro ainda tem essa cultura, né? De modo geral, eu estou dizendo, para que eu vou pagar isso aí, né? Por exemplo, esse conselho aí não serve para nada, e as pessoas falam isso por desconhecimento e desinformação, né? Então, aí eu creio muito bem, vai lá, vai brigar pelo engenheiro de alimentos, aí você olha no registro, tem 50 engenheiros registrados, sendo que você tem, sei lá, 5 mil profissionais, aí, quer dizer, cadê o pessoal, né? E uma outra coisa que existe, eu não sei como é que é aí, no estado de vocês, mas aqui tem uma briga mesmo, um embate entre o Conselho Regional de Química, né, o CRQ, e o CREA, porque o CRQ jura de pé junto que porque nós temos essa grande formação em química, na área química, né, por conta das tecnologias de alimentos, que nós somos obrigados a ter CRQ, e nós não somos obrigados a nada, a absolutamente nada. O nosso conselho de base, o nosso conselho profissional é o CREA, porque o CREA é Conselho Regional de Engenharia, e antes da nossa especialização de sermos de alimentos, nós somos engenheiros, igual a todos os demais engenheiros. Então, como que eu vou estar registrada num conselho de química, se eu não sou química? Porque eu não sou formada em química, né? Mesmo os engenheiros químicos, eles são engenheiros, eles precisam estar no Conselho Regional de Engenharia. Tanto é que o CREA tem a Câmara de Química, né? Que é onde a engenharia de alimentos está. Esse embate entre o CREA e o CRQ, não bate lá na indústria? A indústria tem que fazer o registro nos dois, ou ela pode fazer só no CREA, por exemplo? Então, por desinformação, a gente vê um monte de profissional e de indústria falando assim, mas eu pago os dois, ou então eu deixei de pagar um para ficar com o outro, porque o CRQ falou que eu sou obrigado a ter registro, e não é obrigado a nada. Quem regulamenta tanto o exercício da profissão, quanto a indústria, né, o exercício da indústria, é o CREA. Então, o CREA, sim, para você estar regulamentado, uma indústria estar regulamentada, ela precisa estar registrada no CREA, claro. Se ela trabalha com engenharia, né, trabalha com caldeira, muitas vezes, onde eu trabalhei, por exemplo, indústria de panificação, trabalhava com fornos, por exemplo, cada forno tinha 25 metros. Quer dizer, olha o risco, né, de pegar fogo, de incêndio aí, de algum funcionário se machucar e tudo mais. Então, as indústrias precisam ter o seu registro no CREA, né, para estar regulamentado certinho, e o profissional no CREA. Quando o CRQ impõe isso,
basta emitir uma carta e falar, olha, eu não vou, não, mas você é obrigado. Não, eu não sou obrigado e eu não vou fazer. E se, né, continuar insistindo, aí tem que tomar medidas judiciais, porque nós não somos obrigados a ter registro no CRQ. Agora, tem profissional que tem os dois. Tem indústria que prefere ter os dois, aí não é impeditivo. Pode ter CRQ? Pode. Eu tenho, porque quando eu trabalhei com merenda, olha a desinformação. As próprias prefeituras que elaboravam os editais de merenda obrigavam os profissionais a ter CRQ. Por quê? Porque o CRQ foi lá e fez um trabalho dizendo que, olha, é químico, sabe? E senão vai colocar a vida das crianças em risco, enfim. E não é nada disso. E aí, como estava no edital, o dono da empresa na época, né, falou, para eu brigar contra isso, eu vou ter que partir por um processo judicial, e a gente não tinha tempo para isso. Então, ele até falou, ó, vamos fazer o teu registro para facilitar, mas eu sei, então, eu emiti o laudo pelo CRQ conforme o edital pedia, mas o meu carimbo sempre foi CREA, né, porque eu sou engenheira, e se eu houvesse, em 10 anos, graças a Deus, eu não tive nenhum problema, mas se eu tivesse tido algum problema no exercício da minha profissão, quem ia me cobrar era o CREA. Né? Nenhum outro conselho tem força para isso. Tanto que a gente é CREA, que quando a gente faz o programa do curso, né, o nosso PPC, que é o programa pedagógico do curso, é baseado no CONFREA-CREA, não é baseado no Conselho Regional de Química. Né? Então, mas tem essa dúvida e sempre, se você chamar eles para fazerem uma palestra, eles te convencem que você trabalha com transformação química dentro do alimento e por isso você tem que se registrar no CREA, no CRQ, desculpa. E sabe o que acontece isso? Que a gente, e aí volta naquilo que a gente estava falando, porque o engenheiro de alimentos não se impõe, né? Se impor na forma, na questão técnica, não pessoal, né? Ah, porque eu sou, não é nada disso. É na questão técnica mesmo. Então, assim, olha, bacana a sua palestra, mas eu sou engenheira e você não é um conselho de engenharia. Porque o que eu percebo muito é que o pessoal, muitas vezes, na hora qual a sua formação? Sou engenheiro de alimentos. Mas na hora de se colocar, parece que ele se sente, não sei, acanhado, não sei se é receio, não entendo muito bem, né? De dizer que é engenheiro, fala como se fosse uma engenharia menor, vamos dizer assim, né? E ela é menor em números, né, de profissionais formados, mas ela não é menor em importância. Vejam vocês aonde foi parar o programa da fome mundial da ONU, né? Que tem tudo a ver com a gente. Então, eu acho que o profissional precisa olhar mais para si mesmo, né? E se valorizar mesmo, né? Dizer, não, ó, eu sou engenheiro, e, portanto, a minha formação principal é engenheiro, e eu vou seguir os meus pares aí, né? Em busca dos meus direitos e de todos os benefícios aí que tenham, por exemplo, do próprio conselho, né, e nas associações. Se eu não tenho engenheiro de alimentos registrado, por que o conselho, por exemplo, vai deixar de oferecer um curso, vamos supor, de robótica, sei lá, para os engenheiros eletricistas, que são em número, aí é um número representativo, e vai fazer um curso na área de alimentos para 100 pessoas? Né? Então, nós é que precisamos nos mostrar, né, e dizer, ó, estou aqui, e quero que vocês, né, façam por nós também, né, nós temos representatividade. E agora, que eu falei, com essa pandemia, deu para ver claramente a importância da engenharia de alimentos, né, isso ficou bem evidente mesmo. Mas eu vi que alguém fez alguma pergunta aí, desculpa. Débora. Ai, Débora. Débora, pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta, por favor. Desculpa, eu li uma parte, depois eu não consegui ler mais. Boa noite, Renata. Boa noite. Eu queria saber sobre o guia que você tinha comentado. Se vocês estão buscando essa mudança do jeito que ele está sendo apresentado hoje, tipo, como alimentos in natura, minimamente processados, ultraprocessados, como que seria feita essa mudança? Como ia ser apresentado para a população, para que melhor possa, tipo, consiga entender de fato o que a gente está consumindo? Super bacana a sua pergunta, Débora. É o que eu conversei outro dia, nós tivemos aí uma série de bate-papo, né, como esse aqui, sobre esse assunto, e é o seguinte,
Aí o pessoal fez a mesma pergunta, né? Ah, mas como que a indústria vai fazer essa mudança? Ora, a indústria tem que fazer a mudança tem que vir do guia, porque o guia está incorreto na sua nomenclatura, né? Não existe termo ultraprocessado. E aí até a gente teve, eu tive, né, conversando com o nutricionista que falou assim, não, mas como é que eu vou explicar que um alimento faz mal, né, para o meu paciente, por exemplo, na dieta? Aí, como é que a gente faria? Então, a gente criou esse termo ultraprocessado para dizer que tudo que é ultra, né, ultra modificado, ele não é benéfico. E aí, a nossa argumentação é a seguinte: o leite UHT, que está classificado como minimamente processado e, portanto, teoricamente, segundo o guia, de consumo livre, vamos dizer, ele é ultra, o processo dele é um outro processo, vamos dizer assim, né, em termos de técnicos mesmo, de temperatura, do que a gente consegue fazer com essa matéria-prima in natura, para poder envasar, ter a data de validade que tem e ter o alcance que ele tem, né? Então, o que precisa ser corrigido é o guia. E aí o pessoal falou assim, mas ninguém vai entender de termo técnico, né? O termo técnico serve para nós da área. E eu discordo. O que eu acredito que é a mesma coisa com relação à rotulagem, né? Eu sou a favor de se ter uma linguagem clara, objetiva e socialmente inteligível. Não adianta, por exemplo, o que adianta falar assim, olha, vocês têm que ler rótulo, viu, né, que é o que a gente fala. Vá ao mercado, leia rótulo, consulte e veja o que você está consumindo. Aí a pessoa pega, vira a embalagem, são aquelas letras minúsculas, né, bem pequenininhas mesmo, escrita em código. Aí a pessoa fala assim, eu não leio porque eu não entendo nada. Mas não vai entender mesmo. Né? Nem a gente sabe tudo aquilo de cor, né? Então, o que precisa, o que a gente entende é que os engenheiros de alimentos precisam estar nesse grupo de elaboração do guia, para dizer, a classificação que nós temos que ter, ela tem que ser universal, né? Porque não adianta nada a indústria ter uma, a população ter outra, e os médicos terem outra, né? Tem que ser uma classificação única, e entender o quê? Que não é o tipo de processo que vai fazer o alimento ser bom para ingestão ou não, né, fora da medida aí. O que vai determinar isso é a condição de saúde que você tem, né, a dieta que você faz, e, em paralelo a isso, as indústrias já vêm fazendo uma redução de sódio e de açúcar nos alimentos, né? Só que veja só o que acontece, olha só como são as coisas. O Guia Alimentar, ele é Guia Alimentar para a População Brasileira, e a última edição, 2014. Então, eles falam, não, mas é para a pessoa consultar. Aí eu pergunto, vocês, porque eu não conheço, vocês aí conhecem alguém que tem o Guia Alimentar em casa? Que vai ler aquilo, 200 folhas? Não tem. São os nutricionistas que tem lá nos seus consultórios, hospitais, talvez, mas ninguém tem, né? Então, o que acontece? Alguém falou aqui, a Wesley falou assim, eu nem sabia que existia. Então, o que acontece? Olha só, então, a indústria começou a fazer esse trabalho, né, nutricional, que de fato é extremamente válido, tem que ser feito mesmo, né, de redução, porque o que acontece? A medicina vai dizendo para nós onde é que tem que haver o equilíbrio, e a gente vai se adaptar. Então, por isso a importância de nutricionista dentro de indústria, claro, né, para a gente poder chegar no consenso, para tal produto, nossa, o tal processo é bacana, eu consigo chegar nesse resultado. Não, vamos fazer assim, vamos adicionar tal coisa, né, vitamina ou qualquer coisa assim. E aí, olha só, o consumidor hoje vai ao mercado, compra um produto, por exemplo, reduzido de sódio, né, chega em casa, porque o brasileiro tem hábito, isso é cultural, a gente consome muito, muito açúcar e muito sal. Isso pode reparar, a maioria das residências, assim, o consumo é muito alto. Isso é cultural. Aí, o que o pessoal faz? Experimenta, fala, nossa, esse produto aqui tá esquisito, ele era mais salgado. Pega e adiciona sal ali, né? Ou pega os iogurtes aí, desnatados, sem açúcar, por exemplo, os sucos, chega em casa, os achocolatados, né? Chega em casa e coloca açúcar. Então, o maior consumo de sal e de açúcar
olha, pasmem vocês, não é dos produtos que vêm da indústria, é o consumo que a gente faz em casa. A adição que a gente faz em casa. Então, tudo isso ficou aí muito controverso, né? Porque não é divulgado claramente, e aí deu essa confusão toda aí que vocês estão vendo, né? Essa desinformação. Então, é o que eu falei para elas. Eu falei, a nomenclatura é uma só, porque, inclusive, é a nomenclatura que tem na legislação, né? Desculpa, eu te cortei, pode falar. Se você falou alguma coisa, desculpa, eu te cortei. Não, você estava agradecendo. Então tá bom. Obrigada a você pela pergunta. É porque Obrigada é o seguinte, eu sou nutricionista recém-formada e comecei o mestrado em ciência e tecnologia de alimentos. Então são áreas que estão bem conectadas. E eu achei bem pertinente esse tema que você acabou comentando. Obrigada. Imagina, obrigada a você. E é um prazer, viu, ter uma nutricionista assim nesse bate-papo, porque aqui em São Paulo, não sei se vocês acompanharam, e houve assim quase que uma guerra, assim, sabe, profissional, não porque eu sei mais do que você, não porque o outro, gente, são áreas que se complementam, não existe sombreamento. São áreas que se complementam. Então, isso que você acabou de citar, que você está se especializando aí em ciência, nessa tecnologia, é porque a gente sabe que o curso de nutrição, pela proposta técnica dele, ele não é um especialista no assunto, né? Ele é voltado para outras coisas. Então, fazer essa complementação para quem quer atuar na área é sensacional, né? E muito legal de você estar aqui com a gente e estar participando, viu? Eu gosto muito, eu acho que essa troca é extremamente importante. Obrigada mesmo pela sua pergunta, inclusive. Obrigada a você. Mais alguém? Eu vi mais algumas coisas aí escritas, gente, aqui, além de tudo, eu estou sem óculos, né? Então, às vezes, passa rapidinho, assim, eu não consigo ler. Se vocês quiserem falar, estou à disposição. Nenhuma dúvida? Bom, aparentemente, mas nenhuma dúvida. Aqui o que teve, na verdade, foi um comentário da Camila Lessa. Infelizmente, algumas áreas estão opinando em outras que não têm nada a ver. Medicina em alimentos. É que a nossa área da engenharia de alimentos, ela é muito complexa, né? Porque é justamente isso, ela mistura ciências exatas com ciências biológicas, né? É uma mistura, realmente, ela tem um perfil bem diferente das demais engenharias, e isso causa essa polêmica, muitas vezes, né? Mas eu, por exemplo, quando eu trabalhei em franquia, eu trabalhei com uma nutricionista, né, de fazer parte da mesma equipe, aliás, uma não, duas. Uma trabalhava comigo no mesmo departamento que eu, e a outra era de desenvolvimento de produtos, e que estava sempre com a gente. E a gente se dava extremamente bem, e fizemos um trabalho excelente, porque uma área complementa a outra. Né? Não existe rivalidade, isso daí é o ser humano que vai criando essas coisas, né? Mas a gente sabe que o trabalho em equipe é sempre a melhor opção, né? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes surge alguma dúvida depois, né? Fala, nossa, eu queria saber tal coisa, ou perguntar, ou mesmo com relação à associação e tudo mais. A Ângela tem meu contato, a Cauane tem meu contato, e eu falo aqui para vocês que está à disposição, tá? Às vezes, se eu demoro um pouco para responder, gente, é porque eu fico perdida aqui no meio de tanta coisa, e às vezes a gente não dá conta de acompanhar, mas pode ficar tranquilo que a gente responde a tudo, tá? A gente tem as nossas redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o nosso site, e se vocês acessarem lá, abea.com.br, aí coloque, a nacional, e aí /SP é do estado de São Paulo. E aí a gente também tem um blog lá, que a gente sempre mantém ele atualizado, inclusive eu convido vocês, estudantes e os docentes, se quiserem escrever para o nosso blog, é super bem-vindo, viu? E tem sido bastante procurado, e é uma troca muito bacana. Então, de repente, tem aí um assunto que vocês acham que é importante discutir, que é legal levar para a população, vocês passam para nós, sou eu mesmo que cuido do site, e aí
a gente passa as informações de como tem que ser, né, de divulgação de imagem, tudo certinho, e a gente divulga isso e fica lá para acesso público, é bem bacana. A gente divulga a universidade de onde vem, né, então é muito legal. E aí está à disposição de vocês também, tá? Para nós é um prazer. O que vocês precisarem, vocês podem contar conosco. Muito obrigada. Eu estou vendo aqui o pessoal dizendo que gostou, eu fico contente, porque eu falei, nossa, coitado, o pessoal já cansado numa sexta-feira. Por isso que eu falei, eu vou abrir mão de slide, porque senão eu falei, vai ficar uma coisa muito monótona, né? E parece que fica um pouco distante, assim, né? Fica uma coisa mais formal, né? E nós somos todos colegas aqui de profissão, então acho que tem que ser um bate-papo mesmo, não tem que haver essa diferença, né? Tem que ser uma coisa que todo mundo se sinta à vontade. Então, Renata, nós agradecemos a palestra, muito obrigado, uma palestra bem dinâmica, ótimos assuntos que foram tratados, e você já mandou um recado para a galera, né, já disse que está à disposição, então nós agradecemos muito a sua participação, e quem sabe numa próxima você pode estar presente também conosco em outra semana acadêmica, ou em qualquer outro. Bom, pessoal, como todos nós sabemos, hoje é dia do engenheiro de alimentos, como a própria Renata já falou, então nós deixamos aqui o nosso agradecimento a todos os engenheiros de alimentos, sejam eles que estejam presentes nas indústrias, em todas as áreas de atuação, desde a formação da matéria-prima até o produto final que está em nossa mesa, seja eles trabalhadores de órgãos regulatórios, fazendo novas normas e melhorando os processos para que nós tenhamos um melhor trabalho, ou sejam eles também que estejam presentes nas academias e universidades, formando aí essa nova leva de profissionais qualificados. Então, os nossos agradecimentos e parabenização a todos os profissionais desta área, e também um parabéns para todos nós que seremos futuros engenheiros, estamos aqui buscando mais qualificações e tudo mais. E agora nós daremos início ao segundo momento da noite com as apresentações orais. E para a primeira apresentação de trabalho oral da noite, convido a acadêmica Natália Beatriz Cirilo Martins para apresentar o trabalho intitulado Avaliação de 2 leveduras nativas para a produção de cerveja artesanal. Boa noite, pessoal, Natália. Eu vou me despedindo então de vocês aqui, viu? Parabéns pela semana, parabéns a todos vocês aí, e contem sempre com a gente, tá? Muito obrigado, Renata. Nós estamos sempre aí de portas abertas para vocês. Muito obrigada, viu? Sucesso para vocês. Para você também. Ângela, agora fica aberta a gravação. O seu microfone está fechado. Pode manter ela aberta, só depois das 3 apresentações que você vai fechar. Ok. Oi, boa noite. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação de 2 leveduras nativas, Pichia, para a produção de cerveja artesanal. Eu sou a acadêmica Natália Beatriz Cirilo Martins. Participaram desse trabalho a Samara, o professor Marcelo, e foi orientado pela professora Ângela. Pode passar. As cervejas artesanais caracterizam-se por serem produzidas em pequena escala, por um processo de fermentação relativamente lento, com algumas diferenciações quando comparadas às cervejas comerciais mais populares. A sua elaboração tem como foco a qualidade do produto, levando em conta a qualidade dos seus ingredientes, o que culmina na produção de variados tipos de cervejas que são cuidadosamente elaborados, conferindo melhor aroma e sabor à bebida. Devido ao aumento na demanda por produtos inovadores, com aromas e sabores diferenciados, cervejas com baixo teor de álcool têm estimulado pesquisas em busca de leveduras alternativas, em especial as não saccharomyces, domesticadas ou selvagens, que podem promover diferentes características às cervejas, resultando em novas variações
e novos estilos, que devem ser muito bem observados para a obtenção de produtos com consistente qualidade. Estudos recentes descrevem a pchia como uma espécie de levedura com fisiologia robusta, tolerante a temperaturas altas, que fermentam de 35 a 45 graus Celsius, podendo crescer a pH baixos, menores que 2, conseguindo produzir 20% a mais de etanol, em pH 4, quando comparada com a Cerevisiae, sob as mesmas condições, que é a levedura utilizada usualmente nas cervejarias, porque é mais encontrada, mais barata e confere o aroma e o sabor que elas buscam. As análises físicas e químicas que são realizadas durante o processo de produção da cerveja artesanal nos produtos são o valor de pH, sólidos solúveis, que é o Brix, a gravidade original e a gravidade final, e o teor alcoólico. O nível de pH é um elemento-chave para que o processo produtivo funcione corretamente na fabricação da cerveja artesanal. Relacionado à atividade das enzimas, a edição de lúpulo ou a fermentação das leveduras. Entender esses níveis nos permite obter a cerveja exatamente como queremos. Os sólidos solúveis é o total de todos os sólidos dissolvidos na água, começando com açúcares, sais, proteínas e ácidos. A leitura do valor medido é a soma total desses. Caracterizam que, quanto mais açúcares fermentados, mais álcool será produzido na cerveja. E, consequentemente, maior a densidade. Pode passar. Densidade original. Quantidade de substâncias, açúcares em geral, fermentáveis e não fermentáveis após a fervura antes do início da fermentação. A densidade final é a quantidade de substâncias, açúcares em gerais, fermentáveis e não fermentáveis após a fermentação. O teor alcoólico é calculado utilizando a equação ABV em porcentagem, que é a quantidade de álcool por volume, é igual à densidade original menos a densidade final, vezes 1,31,25, que é o valor tabelado. Um mosto mais denso tem mais açúcares e resultará em uma cerveja mais alcoólica. Por outro lado, se o mosto é denso, significa que temos açúcares e, portanto, uma cerveja menos alcoólica. Pode passar. O objetivo desse trabalho foi avaliar a aceitação do uso de cepas da levedura pchia na produção de cervejas artesanais, quanto ao valor de pH, sólidos solúveis, o Brix e o teor alcoólico. Materiais e métodos. Para a realização das análises, foram produzidos 3 lotes de cervejas que foram inoculados com uma levedura comercial, a Saccharomyces cerevisiae, que é o controle, que é usualmente utilizada, e 2 cepas da mesma espécie pchia, denominadas PKBB1 e PKBB2. No processamento da cerveja, foram realizadas análises do mosto cervejeiro e do mosto e da cerveja finalizada. Os valores de pH foram medidos usando um pHmetro, a gravidade original e a final em um decímetro de massa específica. Já a quantidade total de sólidos solúveis foi medida através de um refratômetro portátil analógico nos 10 primeiros dias de fermentação. Resultados e discussão. Nessa figura 1 é a aparência das cervejas. Como a gente pode observar, elas ficaram com um tom bem parecido. A primeira é o controle, a do meio a BB1 e a última a BB2. Pode passar. Resultados e discussão. Na tabela 1, a gente tem os valores de pH do mosto e da cerveja final, a gravidade original, a gravidade final e o ABV em porcentagem. Como a gente pode ver, não houve diferença significativa em nenhum desses fatores. O pH do mosto, na tabela, para os tratamentos controle BB1 e BB2, foi de 5,66, e que não houve diferença significativa no nível de 0,5%, nestes parâmetros entre os tratamentos em questão.
Não houve diferença significativa quanto à gravidade original entre os parâmetros, sendo encontrado o valor de 1,045 para este estudo. As formulações de cerveja foram projetadas para ter gravidade original na faixa de 1,40 e 1,040 e 1,050, e que obtivesse ao final teores alcoólicos entre 4,5% e 5,5%. Também não foi encontrada diferença significativa nos valores de gravidade final, ao nível de significância de 0,05%. Como pode ser observado na tabela 1, em que se obteve para o controle BB1 e BB2 os valores de 1,007 e 1,006 e 1,008, respectivamente, denotando que, no final, obteve-se uma cerveja seca, ou seja, baixa concentração de açúcares residuais. Cervejas finalizadas devem ter o seu pH ótimo entre 4,3 e 4,6, sendo a faixa excelente de 4,2 a 4,3. O que caracteriza que os valores obtidos nesse experimento estão dentro do considerado normal. Não foi observada diferença significativa para o parâmetro de teor alcoólico, devido à baixa diferença entre a densidade original e a densidade final. Pode passar. Conclusão. Conclui-se, então, que podemos utilizar cepas das leveduras da espécie Pichia na produção de cervejas artesanais, pois obtemos valores satisfatoriamente semelhantes ao uso da cepa controle Saccharomyces cerevisiae, que é tradicionalmente usada. Então, a conclusão do trabalho foi que pode sim ser substituído, que vamos obter os mesmos valores segundo esses parâmetros. Foi isso. Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida. Parabéns, Natália, pela apresentação. Está muito bonitinha, viu? Bom, como não tivemos nenhuma pergunta, para a segunda apresentação oral da noite, a acadêmica Érica Santos Ferreira, com o trabalho intitulado PET Informa, uma ferramenta para disseminar conhecimento. Boa noite, Érica. Boa noite. Boa noite, gente. Eu vou falar sobre o PET Informa, a ferramenta para disseminar conhecimento. O trabalho foi desenvolvido por mim, né? Pela Nayara, a Crislane, a Lívia, a Luciane, com a orientação da professora Ângela Dux. Pode passar. Então, em tempos de pandemia do Covid-19, o grupo PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal da Grande Dourados ficou impossibilitado de exercer algumas atividades do planejamento anual. Então, para se adaptar a uma nova realidade, né, bem como para disseminar conteúdo de conhecimento em engenharia de alimentos, criou-se o PET Informa. E esse PET Informa, ele tem o objetivo de informar sobre um assunto e elucidar as pessoas sobre a temática. Pode passar. E como que ele foi feito, né? Ele é um informativo mensal, então todo mês é lançado um informativo novo. Ele contém inovações técnico-científicas de pesquisas de ex-acadêmicos, de professores. Também tem algumas entrevistas com ex-petianos. Tem o guia de carreiras, né? Tem assuntos de campanha de conscientização, como Setembro Amarelo, o Novembro Azul, Outubro Rosa. Tem os quizzes e as curiosidades, que é relacionado à área de engenharia de alimentos. E a divulgação do PET Informa, ela foi feita ela sempre é feita, né, através do Instagram, normalmente pela bio do PET, até pelos stories mesmo, pelo e-mail, por grupos, no WhatsApp, e a plataforma onde a gente fez o design, né, foi o Canva, que possui muitas ferramentas, né, que dá para a gente utilizar bastante para fazer as edições. Pode passar. Então, essa inovação, ela, como já foi falado, né, ela é feita com pesquisas dos professores e de acadêmicos, e ela tem a intuição de trazer essas pesquisas do curso para o público externo. E as entrevistas, elas são feitas com os ex-petianos, e elas trazem as habilidades que o PET traz para o curso, para o mercado de trabalho, até para a carreira acadêmica mesmo. E o guia de carreiras, ele traz as profissões, né, do curso de engenharia de alimentos, por exemplo, como consultor, como fiscalização,
analista de laboratório, aí nisso também inclui a faixa salarial, né, e as campanhas de conscientização, que é muito importante de colocar, né, todo mês, por exemplo, quando tem o Setembro Amarelo, que é do suicídio, é sempre colocado no Informa, desse mês foi o do Outubro Rosa, né, e aí pro mês que vem vai ser do Novembro Azul. Pode passar. Aqui são as últimas 3 edições do PET Informa, a terceira edição, a quarta edição, e onde foi colocado, né, de Setembro Amarelo, aí a quinta edição, que foi a desse mês, que foi colocada essa campanha de conscientização também do Outubro Rosa, e pode passar. Então, diante disso, foram incluídos esses assuntos ao informativo. Portanto, com essa atividade, o desenvolvimento pessoal é mútuo, uma vez que os responsáveis pela confecção do informativo adquirem habilidades extracurriculares e transmitem conhecimento aos demais leitores. A utilização da plataforma Canva tornou-se uma ferramenta eficaz na produção do PET Informa, e foi perceptível o aperfeiçoamento gradual de cada edição, uma vez que os editores ficaram familiarizados com a plataforma. Pode passar. É isso, obrigada. Obrigado, Érica, pela excelente apresentação. Deixa eu ver se tivemos alguma pergunta. Apenas parabenizações. Bom, pessoal, para a terceira e última apresentação oral da noite, teremos conosco a acadêmica Ornella Moreira Diniz, com um trabalho intitulado Alimentos Irradiados e Adequação à Legislação de Rotulagem, RDC 21/01. Boa noite, Ornella. Boa noite, gente. Não, vou certinho. Então, gente, boa noite. Eu vou apresentar o trabalho, né? Alimentos Irradiados e Adequação à Legislação de Rotulagem, RDC 21/01. Deixa eu só conectar meu microfone. Pode passar, por favor. Então, a irradiação é aplicada em alimentos como frutas, cereais, peixes e carnes, prolongando a durabilidade desses produtos. Os alimentos são submetidos às radiações beta e gama, que exterminam micro-organismos, bactérias e outros, possibilitando o transporte desses alimentos por longas distâncias, permitindo a produção em um determinado local e comercialização em outro local mais distante. Pode passar, por favor. Então, a irradiação ela é aplicada na inibição de brotamento, batata, cebola, alho, inhame, gengibre e outros, atraso na maturação, banana, manga, papaya e outro, desinfestação, frutas secas, cereais, feijões, nozes, frutas e vegetais secos, peixes secos e carnes, desinfestação de parasitas, carne crua e peixe, redução da deterioração, algumas frutas e vegetais, morangos, carne fresca e peixes, prevenção de doenças, carne de frango crua ou congelada, carne fresca e frutos do mar congelados, camarões e patas de rã. Eliminação de patógenos, produtos de ovos, camembert, ervas, especiarias, vegetais desidratados. A descontaminação de ingredientes, especiarias, goma arábica, ervas, vegetais desidratados, né? E as dietas estéreis. Pode passar, por favor. Então, na rotulagem dos alimentos irradiados, além das informações gerais e específicas do alimento, deve constar no rótulo frontal, essa informação aqui, ó, né? Alimento tratado por processo de irradiação. E quando fizer parte do produto, deve ser informado na lista de ingredientes, entre parênteses, após o nome do mesmo. Esse símbolozinho aqui, né, é o símbolo internacional da radiação. Pode passar, por favor. Então, no item 4.5.1, quando o produto irradiado é utilizado como ingrediente em outro alimento, deve declarar a circunstância na lista de ingredientes, entre parênteses, após o nome do mesmo. Então, aqui eu peguei 3 exemplos para vocês, ó. Eles citam alimentos tratados por irradiação no final da lista de ingredientes. Esse aqui, depois que eles falam sobre os alérgicos, é bem no finalzinho, depois do glúten. E esse aqui fala entre os alérgicos e contém um glúten. Pode passar, por favor. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar a adequação da inserção do alerta sobre alimentos irradiados na rotulagem desses alimentos. Pode passar, por favor.
Foi estudo transversal descritivo, né, por amostra de conveniência, onde os dados foram coletados em 4 supermercados distintos, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no período de julho a agosto de 2020. Pode passar, por favor. Então, foram encontrados 4 marcas, totalizando 74 produtos. Os produtos foram sopa em pó, tempero em pó para preparo de alimentos salgados em geral, tempero adicionado ao macarrão instantâneo disponível para consumo em copo, tempero para assado, né, alimentos assados, sachê de tempero em pó que acompanha o macarrão instantâneo e o molho para salada. Pode passar, por favor. Então, as formas de comunicação nos rótulos foram o seguinte: a informação foi inserida entre os alertas para os alérgicos em 10 rótulos, a informação foi inserida após o alerta para alérgenos em 21 rótulos, a informação está após a lista de ingredientes antes do alerta para alérgicos, porém não está, né, entre parênteses. Então, o alerta está no local correto, porém incompleto. A informação não está entre parênteses em 54 rótulos, né, tornando a informação da apresentação do alerta incompleta. Pode passar, por favor. Então, é necessário, né, o maior comprometimento da indústria ao cumprir a legislação, né, e declarar a informação de forma correta, como determina a legislação específica. Pode passar, por favor. As referências, pode passar, por favor. Muito obrigada. É só isso mesmo. Obrigado, Ornella, pela participação. Obrigada. Bom, pessoal, como não tivemos nenhuma pergunta para esse trabalho também, nós encerramos as apresentações orais de hoje e nós esperamos todos vocês para participar da mesa redonda intitulada Trajetória dos Egressos da Engenharia de Alimentos, que acontecerá às 21 horas de Brasília, 8 horas do Mato Grosso do Sul. Até lá. Bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação, certo?